Oi pessoal, como vocês estão? Espero que todos bem. A gente está aqui dando uma manutenção no canteiro que plantamos aí no mês que passou. As nossas mudinhas aqui, agora que o clima deu uma amenizada, não está mais tão quente, né? Estão se desenvolvendo muito bem. Esses aqui são os brócolis, as alfaces também estão bonitinhas. Aqui as beterrabas também já estão crescendo, algumas um pouco mais do que as outras, estão ficando bonitas. Mas agora a gente está aí entrando no mês de maio e é momento de fazermos o quê? Um novo plantio, porque todo mês a gente precisa plantar para que todo mês a gente possa também colher. Isso quer dizer o quê? Que a gente está fazendo um plantio escalonado. Então, mês passado a gente plantou essas aqui. Agora vamos plantar novamente mudinhas pequenas, vamos semear também. Essas verduras, vamos dizer assim, elas vão ir crescendo em estágios diferentes. Então, quando a gente colher essas aqui, vai ter a próxima aqui, já chegando perto do ponto de colheita, vai ter outra mais novinha ainda se desenvolvendo e assim gradativamente. A gente precisa sempre plantar para sempre poder colher. Então vamos lá agora ver juntos o que a gente precisa, né, ou o que a gente pode plantar aí ao longo do mês de maio no nosso calendário de plantio de maio. Olha aí as mudinhas que a gente vai plantar agora nesse mês. Temos aqui cebola, que nós estamos agora na época perfeita para plantar cebola. Essa aqui é cebola de cabeça e aqui ela tá como mudinha. Então a gente vai ver como plantar a cebola. Temos também couve-flor, brócolis, alface, almeirão catalunha, algumas salsinhas e aqui é um teste. Vou experimentar plantar aqui tomate e pimentão agora nessa época. Tomate e pimentão estaria sendo recomendado agora o plantio só para as regiões mais quentes do Brasil, não para a região sul, que é onde nós estamos. Mas como aqui a gente está no finalzinho da região sul e o nosso clima é um clima muito quente, tanto que já estamos no outono, mas ainda estamos tendo bastante calor, a gente vai experimentar fazer o plantio deles, mesmo não sendo recomendado para a região sul. Então vamos ver como é que vai ser e ao longo dos próximos vídeos vocês vão conhecer também. E aqui, plantio a partir de sementes, nós vamos estar fazendo de favas, ervilhas e feijão de vagem. E para quem está curioso para saber por que eu deixei essas sementes aqui na água, é o seguinte, essa aqui é, por exemplo, ó, uma semente de fava. Uma semente grande, assim como os feijões, né? Também tem sementes grandes, essa é até maior ainda. É importante que a gente deixe ali ela de 3, 4 horas mergulhada na água antes da gente plantar na terra. Isso porque essas sementes elas têm uma proteção por fora para que ela não germine sozinha lá no armazenamento dela. Então, essa proteção é como se fosse uma película. Ela se desmancha quando a gente coloca de molho na água. É por isso que existe aquele costume também de deixar o feijão de molho uma noite anterior para você cozinhar no dia seguinte. É para isso, é para remover essa película e você descarta essa água e junto você elimina toda essa proteção que são os chamados fitatos. Então por isso é deixado o feijão de molho, mas também é bom deixar as sementes grandes de molho umas 3 horinhas, 4 horinhas antes da semeadura. Esse canteiro aqui vocês viram a gente preparando alguns vídeos atrás. Nós preparamos ele com a intenção de plantar apenas cebola, mas agora vamos mudando um pouco os planos e vamos plantar sim cebola nele, mas também vamos plantar algumas daquelas outras mudinhas junto, intercaladas. E antes de plantar, a gente vai aplicar agora o termofosfato, que não aplicamos naquele momento, que da lá a gente aplicou só calcário. E o calcário e o esterco, né? Então agora a gente vai aplicar o termofosfato. Também vamos aplicar um pouco de cinzas e um pouco de compostagem. Então vai ficar um canteiro muito bom aí para as nossas hortaliças. Salto pro dia seguinte, porque ontem a gente teve um compromisso no final da tarde, então não deu para terminar, mas vamos hoje fazer a parte do plantio então. Ontem a gente preparou aqui nosso canteiro e hoje vamos começar a plantar pelas mudinhas de cebola, é as primeiras que a gente vai pôr na terra aqui.
Aqui a gente tem uma mudinha de cebola de cabeça. E como é que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer na hora de plantar também é tirar aqui a parte superior dessas folhas. Isso para que ela não desidrate muito. Então, a gente tira essa parte superior e assim nós vamos plantar a nossa cebola. A cebola agora, tanto em abril como em maio, ela pode ser plantada aí no Brasil inteiro, certo? Tem a recomendação de plantio para todo o território nacional. Cebola, alho poró. No caso dos alhos, aí já tem uma especificidade aí dependendo do tipo do alho, né? Tem as variedades vernalizadas que podem ser plantadas nos climas mais quentes, mas as variedades normais, né? Só na parte sul e sudeste, locais onde costuma ter um clima mais frio, porque o alho precisa de umas horas de frio por dia para se desenvolver, para poder crescer a cabeça. Esqueci de falar no começo do vídeo, né? Nós temos nosso calendário de plantio, que a gente vende pela Hotmart, a versão digital dele, para o ano todo, né? Todos os meses do ano, tem lá todo um planejador também, inclusive planejador financeiro. É um planner aí para vocês poderem se organizar. Mas nós sempre disponibilizamos o calendário de plantio apenas do mês, disponível gratuitamente para download também na descrição do vídeo. Então você tem ali os dois links. Essas mudas nesse tamanho que a gente tem aqui, pessoal, a gente comprou elas numa agropecuária. Então, comprar as mudinhas já prontas faz com que a gente ganhe bastante tempo, certo? Então aqui, para elas chegarem nesse estágio aqui, no caso das cebolas, é uns 60 dias. Então são 60 dias que a gente ganha quando a gente consegue, né, ter a disposição para comprar as mudinhas. E apesar de eu ter falado bastante das cebolas, não são só as cebolas. Também as saladas, a gente ganha bastante tempo quando a gente compra elas de mudinha. Uma mudinha como essa aqui do Almeirão Catalunha, são no mínimo 30 dias, 30, 45 dias entre a semeadura até chegar a esse ponto. E a gente costuma ter, pelo menos aqui na nossa cidade, costuma ter uma oferta regular dessas variedades, né, de saladas, as próprias cebolas, mas quando tá na época. Então agora que tá entrando numa época boa de plantio, como é o caso de maio, que a gente pode estar plantando os almeirões, né, tanto de cabeça como de folha, alfaces, brócolis ramoso, couve-flor. Todas essas variedades a gente pode estar plantando no Brasil inteiro nesse momento. Concluímos o plantio do nosso canteiro, majoritariamente de cebola, mas a gente também aproveita os espaços. Na borda de lá plantamos algumas mudas de brócolis e no final aqui 2 pimentões. São plantas que vão ficar mais tempo no canteiro, que vão se desenvolver, crescer mais. Mas as cebolas ficaram nessa parte aqui e as outras saladinhas que a gente colocou no meio, apesar de estarem bem próximas, né, como esses alfaces aqui, ó, estão próximos em relação ao brócolis, mas a gente vai colher eles em questão de 30, 45 dias, a gente vai estar colhendo esses pés de alface. Então eles saem do canteiro quando os outros vão estar maiores. Assim a gente aproveita melhor nossos espaços. Agora a gente vai distribuir a cobertura seca aqui. E vamos seguir com a nossa plantação. Plantar, o trabalho maior que você tem é preparar o canteiro, depois fazer a plantação, a cobertura, mas isso você vai fazer em 1, 2 dias. Depois, todos os dias você tem que vir e regar. Isso é tão importante quanto cuidar aí do preparo da terra na hora de plantar. E aqui nós vamos plantar também essas sementes que a gente colocou de molho na água. Eu escorri, deixei ela secando no papel toalha e hoje, 1 hora mais ou menos antes da gente vir plantar aqui, eu coloquei de novo mais uma vez. Agora vamos escorrer a água e vamos plantar as nossas sementes. Para a sementeira eu estou aproveitando uma bandeja daquelas de floricultura, onde costuma ter os vasos de mudas dentro. Como substrato, estou usando uma mistura de substrato para mudas, com substrato normal e também com humus de minhoca para ter um pouquinho de nutrientes. Vamos
encher aqui a nossa bandeja. Lembrando, pessoal, que antes de semear, sempre a gente precisa hidratar bem nosso substrato antes de colocar na sementeira. Eu não mostrei fazendo isso hoje porque eu já tinha hidratado ele ontem. Então, por isso, hoje a gente não fez esse passo juntos. Mas o que eu tô colocando aqui são ervilhas, ervilha torta. A ervilha, ela vai muito bem, na verdade, a gente plantando direto no local definitivo. Eu só não faço isso aqui porque a gente tem na horta bastante caramujinho, lesminha. Então elas costumam cortar as plantinhas bem novinhas, logo que elas estão saindo da terra, elas vão lá e cortam. Então por isso a gente planta por muda assim, né? Fazemos as mudas separadas na sementeira primeiro, para depois levar para o canteiro quando elas já estão com um palmo de altura mais ou menos. Esse nosso vídeo sobre o que plantar em maio acabou ficando um pouco diferente do que a gente costuma fazer, porque a gente foi plantando e conversando, mas eu me dei conta agora no final que eu tinha esquecido de explicar para vocês, né? O nosso calendário de plantio, ele é organizado conforme as fases da lua. Então, a fase da lua cheia é aquela que é a que a gente está nesse momento, é aquela mais indicada para a gente fazer o plantio de todas aquelas verduras, né, no caso, cuja parte a gente vai aproveitar são as flores ou os frutos. Então, por exemplo, os brócolis, couve-flor, no caso aqui as favas que a gente plantou, ervilhas, tudo isso a gente vai aproveitar os frutos, né, ou as flores. No caso das cebolas, elas têm o plantio mais indicado na lua minguante. No momento que a gente está aqui da semana, a gente já está na transição, então já estamos lá no 4º para 5º dia da lua cheia. Lua minguante já vai começar logo na sequência, então a gente já tem aí uma força das duas luas. Então é um momento muito bom do mês. A transição entre a cheia e a minguante é um momento ali onde você pode plantar praticamente de tudo. A lua minguante é aquela onde a gente vai plantar aquelas variedades de plantas cuja parte da planta que a gente vai aproveitar é o que produz abaixo da terra. E a lua crescente é aquela onde a gente aproveita mais aí então a parte vegetativa, né? Então as folhas, os caules, também uma das partes que produz acima da terra. Esse calendário nós montamos com base nas informações de sites como Embrapa, Emater e algumas variedades a gente que não encontrou, né, informações nesses sites oficiais, a gente buscou nas páginas das próprias produtoras de sementes. Então tudo que está aqui e as indicações para cada local do Brasil, né, até explicando a escala de cores para vocês também aproveitando. Está indicado com quadradinho da região azul, é para plantio na região sul, quadradinho vermelho ali para a região sudeste e quadradinho laranja as regiões mais quentes do Brasil, centro-oeste, norte, nordeste. A versão do mês de maio, gratuita para download, está na descrição. Quem quiser o calendário para o ano todo, o planner completo, também tem o link na descrição que leva lá para a página da Hotmart. Se você gostou, deixa seu like nesse vídeo para ajudar nosso trabalho. Se você tiver alguma consideração a fazer, algum comentário, enfim, alguma dica para dar pra gente também e para os colegas que assistem aí, deixa também no comentário abaixo e a gente aguarda vocês aqui para o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!